Krebs, aí pessoal, ciclo de Krebs, ciclo do ácido tricarboxílico, ciclo dos ácidos cítricos, né? É importante essa via metabólica, o que vocês acham dela? O que lembra o ciclo de Krebs? Quando eu falo para vocês ciclo de Krebs, o que vem na cabeça de vocês? Vamos ver. O que lembra? Pode colocar no chat agora. ATP, o que mais? O que lembra esse famoso ciclo? Tão incompreendido assim. Respiração celular. Isso. Oxalacetato, energia. Muito bem, pessoal. Então, o ácido pirúvico, muita vez. Isso aí é o KIR, descarboxilação, fumarato, também lembra. Succinato, succinil 4, todos os intermediários, não é? Gente, então, quando nós falamos em ciclo de Krebs, geralmente o pessoal fala, é ATP, nossa principal forma de obtenção de energia é o ciclo de Krebs, né? O ciclo de Krebs é tudo isso que vocês falaram, vocês têm razão sim. O ciclo de Krebs ele é uma via metabólica que faz parte da respiração celular, responde à segunda etapa da respiração celular. Nós vimos a primeira já, que é a via glucolítica, a segunda, o nosso ciclo de Krebs, e a terceira nós vamos ver ainda, que é a cadeia respiratória, né? Que essas três em conjunto, fazem parte da respiração celular. Então, o ciclo de Krebs, ele tem a ver, sim, com respiração celular. Agora, em relação ao ATP, se a gente prestar bem atenção nessa via metabólica, que é um ciclo, né? Em cada volta que ela faz, ela só forma um ATP. Então, na verdade, ela é um ciclo, uma via metabólica que não produz tanto ATP assim, não. Mas é importante lembrar que essa via metabólica, sim, ela produz coenzimas, que vão ser o NADH e o FADH2, que vão ser utilizadas não no ciclo de Krebs, mas na cadeia respiratória para a síntese neta de ATP. Então, o ciclo de Krebs em si, não é que ele dá muito ATP, em cada volta é somente um ATPzinho, tá? E indiretamente mesmo assim. Ok, pessoal? Então, vamos falar um pouquinho de história do ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, ele foi descoberto em 1937 por um bioquímico alemão chamado Sir Hans Krebs, onde em 1953 ele ganhou o prêmio na época chamado Prêmio da Medicina e da Fisiologia, devido à descoberta do ciclo de Krebs. Mas antes disso, ele já tinha descoberto o ciclo da ureia, que nós já estudamos, inclusive, tá? Ele é conhecido também como ciclo do ácido cítrico, porque o primeiro produto formado do ciclo de Krebs é o ácido cítrico, é o citrato. E também ele é conhecido como ciclo do ácido tricarboxílico. Por quê, pessoal? Porque essa molécula de citrato, e eu já vou mostrar para vocês, na fórmula estrutural, ele tem 3 grupos carboxilos. Então, por isso, ele também é chamado de ciclo do ácido tricarboxílico. Ele é uma via metabólica não muito grande, ele tem 8 reações enzimáticas, tá, consecutivas, e ele é considerado uma via anfibólica. O que quer dizer essa palavra anfibólica? Anfibólica quer dizer que dentro dessa via nós vamos ter tanto reações catabólicas como reações anabólicas também. Então, nós vamos ter catabólicas e anabólicas. E nós chamamos essa via, então, de anfibólica. Tomar o cuidado para não confundir anfibólica com anfótera, por exemplo. É meio parecido. Anfótera quer dizer que pode agir, tem uma característica polar e polar, tá? Polar e polar. E anfibólico quer dizer que dentro nós vamos encontrar reações que sejam catabólicas e anabólicas. Agora, onde que acontece toda essa via do ciclo de Krebs, esse ciclo de Krebs? Ele acontece na matriz mitocondrial, nas mitocôndrias. Com quem que começa o ciclo de Krebs? Com acetil-CoA. Agora eu pergunto para vocês, de onde que vai vir esse acetil-CoA? Qual a origem, né? O que vocês acham? De onde que vem o acetil-CoA ser utilizado no ciclo de Krebs, pessoal? De onde vem? Vamos ver um pouquinho. O que vocês acham? De onde vai vir esse acetil-CoA? Do piruvato, glicólise,
Gente, principalmente do piruvato, através da descarboxilação do piruvato, que nós vamos obter, né, como a Luana falou, através da via glucolítica. Mas o nosso corpo tem outras opções também de obter o acetil-CoA. Quando nós falamos de piruvato, nós estamos falando da degradação de carboidratos, não é assim? Porque pela degradação da glicose, que é um carboidrato, nós temos a via glucolítica. E através da via glucolítica, no meio aeróbico, nós vamos ter o quê? Esse piruvato vai ser transformado em acetil-CoA. Mas também devemos levar em consideração que podemos obter o acetil-CoA também da degradação de lipídios e da degradação de proteínas. Então, nós podemos dizer que o ciclo de Krebs, ele é uma via metabólica central da degradação de compostos orgânicos. Quem são esses compostos orgânicos? Principalmente carboidratos, mas também temos lipídios e proteínas com os aminoácidos, certo? Então, deixa eu mostrar aqui o material que eu preparei para vocês, com muito amor e carinho, do ciclo de Krebs. Então, pessoal, sejam bem-vindos novamente aqui. Nosso conteúdo, ciclo de Krebs, ciclo do ácido cítrico, ciclo do ácido tricarboxílico. Aí eu preparei esse aqui para vocês, ó, tirei, na verdade, ó. Então, vamos entender um pouquinho mais, tá? Esse é o nosso Sir Hans Krebs te julgando por dizer que o ciclo dele é difícil de aprender. Não é difícil, tá? Então, nós já vimos, olhem só, o ciclo de Krebs é uma ruta, é um caminho central, comum e final da degradação de quais compostos orgânicos? Aí eu coloco na prova, letra A, glúcidos, lipídios e proteínas ou aminoácidos, ou somente de glúcidos e lipídios. Então, já dá para fazer uma boa pergunta aí. Então, ele vem da degradação tanto de carboidratos como lipídios e de proteínas também. Localização celular, matriz mitocondrial. Alimentador, é o acetil-CoA. Quais são os produtos finais? Nós temos ali CO2, temos hidrogênio na forma de água, ATPs e vamos colocar aí, anotem do ladinho, NADH e FADH2, tá? Não podemos esquecer dessas duas coenzimas super importantes. Aqui mais uma vez, alimentador do ciclo de Krebs, acetil-CoA. Produtos, CO2, água, ATPs e coloquem ali, mais NADH mais FADH2. Acontece onde? Em células aeróbicas, porque vocês viram que o piruvato, em meio aeróbico, ele forma acetil-CoA. Em 1937, ele foi descoberto. Por quem? Sir Hans Krebs. As outras denominações, ciclo do ácido cítrico, ele pode ser chamado de ciclo dos ácidos tricarboxílicos, como vocês queiram, né? E ele é considerado uma via anfibólica, que eu expliquei para vocês. Por quê? Porque existem ali nela tanto reações catabólicas como anabólicas, ok, pessoal? Mais uma vez para vocês, né, fixarem bem, alimentador, acetil-CoA, degradação de 3 compostos orgânicos, carboidratos, proteínas, lipídios, produtos finais, CO2, água, ATP, NADH, FADH2. Gente, vamos falar um pouquinho mais desse acetil-CoA, né? Acetil-CoA, que é o alimentador do ciclo de Krebs. Então, a principal forma de obter esse acetil-CoA é através mesmo do piruvato, através da descarboxilação do piruvato. Mas para que o piruvato seja transformado em acetil-CoA, não é tão simplesinho assim. Ele passa não somente por uma enzima que ajuda nessa conversão, mas sim por um complexo enzimático chamado piruvato desidrogenasa. Olha só. E com a ajuda desse complexo enzimático, piruvato desidrogenasa, o piruvato ele vai ser transformado em acetil-CoA. Também temos a opção de ter esse acetil-CoA através da beta-oxidação dos ácidos graxos. E nós já estudamos a beta-oxidação dos ácidos graxos.
Não sei se vocês se lembram, mas estudamos. A beta-oxidação, ela é composta de 3 fases, 3 etapas. A primeira é a beta-oxidação propriamente dita. A segunda é a oxidação do acetil-CoA a CO2 no ciclo de Krebs. Então, também podemos obter acetil-CoA através da beta-oxidação de nossos ácidos graxos. E uma terceira opção ainda que nós temos é utilizando aminoácidos, que vêm do processo catabólico das nossas proteínas. Mas não são quaisquer aminoácidos, não. Então, aí nós temos os aminoácidos cetogênicos, porque nós temos os glucogênicos e temos os mistos também. Então, nesse caso, vai ser cetogênico. Agora, em relação à descarboxilação do piruvato para formar o acetil-CoA, através da piruvato desidrogenasa, o que eu quero que vocês lembrem? Quem é que integra esse complexo piruvato desidrogenasa? Quem é que participa dentro desse complexo para ajudar na conversão do piruvato a acetil-CoA? Isso é importante lembrar, né? Os participantes, né? Os personagens. Tu eres el acetil-CoA de mi ciclo de Krebs, né? Então, vamos ver agora quem faz parte do complexo, depois eu volto aqui, do complexo piruvato desidrogenase. Quem faz parte, pessoal? Nós temos 3 enzimas, E1, E2, E3. Vocês já viram em algum lugar E1, E2, E3, mas são enzimas diferentes, tá? Lembrem que nós vimos E1, E2, E3 no sistema ubiquitina-proteossoma também. Então, na hora da avaliação, eu vou colocar assim, enzimas do sistema ubiquitina-proteossoma, enzimas do complexo piruvato desidrogenase, então vão ser diferentes, tá? Deixa eu ver quem tá querendo entrar aqui. Opa, para mim, então tem alguém me ajudando. Ótimo. Opa. Seu Wagner. Gente, então, vamos ver quem faz parte do complexo piruvato desidrogenase. Então, E1, a enziminha é piruvato descarboxilasa. A E2, dihidrolipoamida transetilasa. E3, dihidropoliamida desidrogenase. Não se preocupe que esses nominhos aqui, eu não vou perguntar para vocês, mas eu quero que vocês lembrem da E1, E2 e E3. E essas enzimas, tá? Elas precisam da ajuda para que elas possam ser ativadas de coenzimas. Olhem só quem são as nossas coenzimas. São 5 coenzimas no complexo piruvato desidrogenasa, né? A nossa vitamina B1, na forma ativa, tiamina pirufosfato, o nosso ácido lipoico, que é a vitamina B7, a coenzima A não é acetilcoenzima A ainda, é a coenzima A, que ela é sintetizada a partir de uma vitamina, que é a vitamina B5, que é o ácido pantotênico, o FAD, que com certeza vocês já viram em Bioquímica 1, em vitaminas, FAD é a flavina, adenina de nucleotídeo, flavina lembra o quê? Riboflavina, vitamina B2, então a vitamina B2, uma das funções dela vai ser síntese dessa coenzima, do FAD, né? E o NAD, nicotinamida adenina de nucleotídeo, nicotinamida lembra a niacina, que é a vitamina B3. Uma das funções da B3 é a síntese do NAD, da nicotinamida adenina de nucleotídeo. Então, todos esses personagens aqui fazem parte do complexo piruvato desidrogenasa. Eles auxiliam na conversão do nosso piruvato em acetil-CoA. Vocês estão entendendo que existe uma preparação para que aconteça o ciclo de Krebs? Aqui nós estamos falando de um pré-ciclo de Krebs, para formar acetil-CoA, certo? Aqui, olhem só, o ciclo do ácido cítrico, que é o ciclo de Krebs, ele não dá ATP, como eu falei para vocês, forma somente um ATP, mas ele é responsável por formar coenzimas, olhem só, o NADH e o FADH2, essas duas coenzimas, elas vão alimentar a cadeia respiratória mitocondrial, tá? Aí sim nós vamos ter síntese de
ATP. E olhem só aqui embaixo, o ciclo de Krebs está regulado por quem? Por um complexo enzimático, que é a piruvato desidrogenasa. Para quê? Na transformação do piruvato a acetil-CoA. É o passo prévio para a laruta. É o que precisa acontecer antes que aconteça o ciclo de Krebs. Essa transformação, tá? Esse pré-ciclo de Krebs, tá? Muito bem. Agora, vamos falar um pouquinho das funções do ciclo de Krebs, né? Então, a gente fala só ciclo de Krebs, energia e só isso? Não. O ciclo de Krebs tem várias funções, pessoal. No próprio ciclo, nós vamos ter liberação de CO2, então ele produz CO2 também no ciclo de Krebs. E esse CO2, o nosso organismo ele vai utilizar, os nossos tecidos utilizam. Então, olhem só, produz a maior parte de dióxido de carbono nos tecidos animais. É uma das funções. Aqui, ó, prestem bastante atenção no ciclo de Krebs. É a maior fonte de coenzimas. Se eu colocar é a maior fonte de ATP, falso, tá? É a maior fonte de coenzimas, NADH, FADH2, que impulsionam a produção de ATP, mas onde? Não no ciclo de Krebs, mas sim na cadeia respiratória, tá? Isso precisa ficar bem claro. Olha só aqui essa outra função. Dirige o excesso de energia para a biossíntese de ácidos graxos. Pessoal, nós já estudamos biossíntese dos ácidos graxos. Onde que acontece a biossíntese dos ácidos graxos? No citosol. Para que aconteça a biossíntese dos ácidos graxos, nós precisamos do quê? Acetil-CoA. De onde vai vir esse acetil-CoA? Do nosso ciclo de Krebs. Só que ali, lembram que o ciclo de Krebs está na mitocôndrias, e a biossíntese dos ácidos graxos acontece no citosol. E o acetil-CoA, ele não consegue fazer esse transporte, ele, por si só, até chegar no citosol. Nesse caso, o que acontece? Nós utilizamos a lançadeira de citrato. Essa sim, consegue passar pela membrana impermeável e chegar até o citosol. E ali ela vai ser degradada, formando acetil-CoA, que nós vamos utilizar para a biossíntese dos ácidos graxos e colesterol, e oxalacetato, que volta para o próprio ciclo de Krebs posteriormente. O que acontece quando nós temos um excesso de energia? Nós temos muito ATP. Não acontece o ciclo de Krebs, ele vai ser inibido. Nesse momento, ele vai ser inibido para que aconteça a biossíntese dos ácidos graxos. Olha aí a relação com o ciclo de Krebs. Olha só que legal. Também o ciclo de Krebs, ele proporciona precursores para a biossíntese de proteínas, de ácidos nucleicos e regula direta ou indiretamente outras vias metabólicas. Eu vou dar um exemplo aqui. Um dos metabolitos do ciclo de Krebs é o succinil-CoA, succinil coenzima A. E o succinil coenzima A, pessoal, é um dos precursores da síntese do grupo hemo, que nós vamos estudar ainda. Então, o ciclo de Krebs, eu posso dizer para vocês que ele é um ciclo bem sociável, né? Ele faz relação com vários processos metabólicos, ele é vital para o nosso organismo. Então, olhem só, o piruvato vai ser transformado em acetil-CoA, tá? Principal produtor, piruvato em acetil-CoA, através do complexo piruvato desidrogenasa. O ciclo de Krebs, ele tem quantas reações enzimáticas, pessoal? 8 reações enzimáticas, certo? Que eu coloquei aqui nesse quadrinho para vocês. Se vocês prestarem atenção, ele está dividido na horizontal em 8, né? Em 8 partes. Então, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tirando essa daqui, né? Bom, aqui, na direita, o que eu quero que vocês observem? São as reações do ciclo de Krebs. Eu não falei para vocês que ele é uma via anfibólica? Então, olhem só, a primeira reação, uma reação de condensação, é anabólica. A segunda é uma reação de isomerização, também anabólica. A terceira e a quarta é descarboxilação. Que passa cá? Ele libera CO2, ele perde carbono, então ele é catabólica.
terceira e quarta. Na quinta, ela faz uma fosforilação, então é anabólica. Ela ganha GTP, ela faz GTP e aqui indiretamente ele faz o ATP. Na sexta, ó, e na oitava reação, a gente tem uma oxidação, catabólico. E na sétima reação, uma hidratação, então vai ser anabólico. Então, por essa razão, ela é considerada uma via anfibólica. Agora, um outro detalhe também do ciclo de Krebs, como toda via metabólica que se preze, ela vai ter pontos de controle. E são enzimas que regulam o ciclo de Krebs, no caso. Lembram que nós estudamos o quê? Lá na via glucolítica, nós também tínhamos enzimas que são pontos de controle. Só relembrando um pouquinho. Hexocinasa, fosfofrutocinasa, piruvato-cinasa, não é? No ciclo da ureia, também a gente tinha uma enzima que era ponto de controle, CPS1, carbamoil fosfato sintetasa 1. No ciclo de Krebs não é diferente. Nós vamos ter 3 enzimas reguladoras. Quais são essas enzimas reguladoras? São as enzimas das reações 1, 3 e 4. Então, tem que saber essas enzimas. Então, a enzima reguladora, citrato sintasa, da primeira reação. Terceira reação, isocitrato desidrogenase, desidrogenasa em espanhol, e na quarta reação, el-alfa-cetoglutarato desidrogenasa. Então, são as enzimas que são reguladoras do ciclo de Krebs, são pontos de controle dessa via metabólica. Citrato sintasa na primeira reação, isocitrato desidrogenasa na terceira reação e alfa-cetoglutarato desidrogenasa na quarta reação. Então, essas enzimas é bom que vocês lembrem. Agora, a gente vai ver um pouquinho, vamos construir esse ciclo de Krebs. É a parte legal que eu gosto de fazer. Vou colocar aqui no quadro, e aí vocês vão me ajudando também, né? Esse quadro tá muito vazio, tá muito branco aqui, né? Não gosto. Vamos preencher esse quadro aqui, tá? Vocês vão me ajudar. Gente, com quem que começa mesmo o ciclo de Krebs? Quem é o alimentador do ciclo de Krebs? Me ajudem aí. Com quem que começa? Quem é o alimentador? Isso. Muito bem, vamos lá. Então, vamos colocar o nosso acetil-CoA, que nós já sabemos de onde vem. Muito bem. Aí eu vou construindo com vocês pouco a pouco. O acetil-CoA, na primeira reação, ele se une com oxalacetato. Aí ele forma o citrato. Daí vem o nome da reação, ciclo do ácido cítrico ou ciclo do ácido tricarboxílico. O citrato, ele forma o isocitrato, através de uma reação de isomerização. Tudo bem até aqui. Aqui, já, ele vai formar um velho conhecido nosso, que é o alfa-cetoglutarato. Gente, onde nós vemos alfa-cetoglutarato? Vocês lembram? Onde nós estudamos o alfa-cetoglutarato? Um ponto para quem responder. Desaminação. Onde? Desaminação e transaminação. Aí, ganhou um ponto no meu coração, né? Vamos colocar aqui. Alfa-cetoglutarato, ele participa tanto de processos de transaminação como desaminação oxidativa, né? Então, eu vou colocar transaminação aqui, transaminação. Aqui, primeiro, no citosol, né? Aí, no citosol, o que que acontece? O que que ele forma aqui? Glutamato. E também a gente vê aqui na desaminação, né? Ela aparece de novo na desaminação oxidativa. É isso aí. Muito bem. Vamos continuar o nosso ciclo de Krebs aqui, certo? O alfa-cetoglutarato, ele forma quem? Succinil-CoA. Aqui eu vou colocar porque nós não estudamos ainda. O succinil-CoA, ele é um dos precursores, tá? Para síntese de lemo. É um dos, tá? Junto com a glicina. A gente vai estudar ainda.
succinil-CoA, ele vai formar quem? Succinato. Vamos preenchendo. Succinil-CoA, succinato, succinato aqui. Isso aqui nós já vimos também, ó. Fumarato. Onde nós vimos fumarato? Hein, pessoal? Onde nós vimos o fumarato? A ver. Me ajudem, tô esquecida. Isso, Luana. Ciclo da ureia. Vamos colocar aqui. Ciclo de ureia. Então, se eu pergunto, lembra que eu falei para vocês, lá no ciclo da ureia, na quarta reação, nós temos o arginosuccinato, onde ele forma arginina e fumarato. O fumarato, ele faz conexão com o ciclo de Krebs. Muito bem. Fumarato forma malato. Malato forma oxalacetato e aí se une novamente a acetil-CoA. Em relação ao oxalacetato, onde nós vimos oxalacetato também? Já vimos, em algum lugar ele apareceu. Onde, pessoal? O oxalacetato. OAA. Onde será? Indiretamente no ácido graxo, mas não foi ali que nós vimos. Vimos a lançadeira de citrato, sim, isso. Mas lembrem que além da lançadeira de citrato, nós vimos em um processo também de transaminação, que vocês não estão lembrando só. Transaminação, já nas mitocôndrias. Lembra? O glutamato, ele entra nas mitocôndrias, faz uma transaminação, né, com oxalacetato, e aqui ele forma quem? Ele forma aspartato. E o aspartato, ele faz parte do ciclo da ureia. E aqui ainda, vamos colocar a lançadeira de citrato, porque vocês têm razão. Lançadeira. Ixi, o quadro tá pequeno já, hein? Muito bem, é isso aí. Vamos ver se deu 8 reações? Vamos ver. São 8 reações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 8 reações enzimáticas. O que forma o ciclo de Krebs que nós vimos? Ele forma CO2, não é? ATP, forma NADH e forma FADH2, não era? Onde que ele vai formar isso tudo, né? Vamos ver também, aqui, no ciclo de Krebs. Aqui, pessoal, da segunda reação para a terceira, que na terceira, o que acontece? Acontece uma descarboxilação. Ou seja, ele vai liberar CO2. Olha aqui, CO2. E aqui também, ele vai produzir NADH. Vamos colocar aqui. Na quarta reação, do alfa-cetoglutarato para o succinil-CoA, ele também tem um processo de descarboxilação. Então, ele libera CO2 e também forma NADH. Certo? Na quinta reação, da quarta para a quinta reação, do succinil-CoA para o succinato, ele libera energia na forma de GTP, que indiretamente ele forma ATP. Certo? Aqui, da quinta para a sexta reação, ele vai fazer, através de uma ajuda de uma desidrogenase, uma outra coenzima, que aqui, nesse caso, vai ser o FADH2. E, por último, aqui, da sétima para a oitava reação, ele produz uma outra coenzima, que vai ser o NADH. Então, em cada volta do ciclo de Krebs, olha só, eu tenho quantos CO2? Quantas moléculas de CO2 temos aqui? 1, 2. Então, aqui eu tenho 2 moléculas de CO2.
Quantos ATPs? Só um aqui. Quantos NADH? 1, 2, 3 NADHs. E quantos FADH2? Um só. Isso para cada volta, isso é para uma volta. Agora, pensem um pouquinho comigo. Se eu perguntasse para vocês em uma avaliação, considerando uma molécula de glicose, qual seria o saldo aqui? Quantos CO2, quantos ATPs, quantos NADH, quantos FADH2 a gente teria no final? Hein, pessoal? Considerando uma molécula de glicose. Pensem um pouquinho. Como que a gente ia fazer essa contagem? Aí está contando mais 36 o quê? ATP, o que é? Isso no ciclo de Krebs ainda, não na respiração celular em si. Eu estou perguntando, por cada molécula de glicose, isso, mas isso é já no final. Por cada molécula de glicose no ciclo de Krebs, vou melhorar a pergunta, por cada molécula de glicose no ciclo de Krebs, quantos CO2, quantos ATPs, quantos NADH e quantos FADH2 nós vamos ter? No ciclo de Krebs ainda, por cada molécula de glicose. Isso, ó. O que a gente, ó, em cada molécula de glicose, ó, pensem comigo. Uma glicose vai para a via glucolítica. Ele gera quantos ATP, quantos piruvatos? Quantos Vai piruvatos? Multiplicar tem? Por 2, não é, professor? Aí, é isso aí. Ele gera 2 moléculas de piruvato, não é? Cada molécula de piruvato, ela faz um ciclo de Krebs. Então, para cada uma, como ela tem 2 moléculas de piruvato, então para cada glicose, nós vamos ter que multiplicar aqui por 2 vezes, certo? É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Então, prestem bastante atenção na pergunta. Então, se eu perguntar para cada glicose, eu vou ter 4 CO2, 2 ATPs, 6 NADHs e 2 FADH2, certo? Entenderam, pessoal? Tá? Considerando que para cada glicose nós temos 2 moléculas de piruvato. Então, acontece 2 vezes o ciclo de Krebs. Agora, se eu perguntasse assim, para o ciclo de Krebs, quantas ATPs tem? Tá? Eu não estou falando levando em consideração a glicose, estou falando por cada ciclo de Krebs. Então, aí nós vamos ter 1 ATP. Tá? Então, prestem bastante atenção na pergunta. Muito bem. Ainda aqui, pessoal, o que eu poderia colocar, acrescentar para ficar legalzinho esse nosso quadro? Essas coenzimas, os NADs e o FAD formado aqui, eles vão para uma via, para a terceira etapa da respiração celular, não é? Então, podemos colocar aqui no meio o quê? Cadena, né? Vamos colocar aqui, deixa eu melhorar aqui, não vai ser cadena. Cadena transportadora de eletrões, né? Então, ó, aqui, ó, NADH, FADH2, aqui, tá? Porque aí vai acontecer a síntese neta de ATPs. Agora sim ficou lindo o nosso quadro aqui, ó. Ficou cheio, recheado. Então, gente, procurem sempre treinar, fazer o ciclo de Krebs, né? Que tá aqui. Gente, essa via metabólica, o que acontece também aqui? Muitas vezes nós utilizamos, né, esses intermediários que estão aqui para a síntese de outras vias metabólicas. Então, na verdade, eles são tirados. Mas como assim? Ele vai tirar, o que vai acontecer? Não se preocupem, porque ao mesmo tempo que o nosso organismo ele tira, ele repõe novamente, mas ele vai repor com
outras reações químicas, que nós vamos ver também na próxima aula, que nós chamamos de reações que são anapleróticas e catapleróticas também, tá? Mas isso acontece o tempo todo no nosso ciclo de Krebs, tá, pessoal? Isso aí a gente vai ver na próxima, para não confundir muito vocês. Muito bem, deixa eu mostrar aqui para vocês agora. Voltando aqui, tudo que está no quadro está aqui para vocês também, de uma forma diferente, né? Então, olhem só. A primeira reação, eu tenho oxalacetato com alimentador do ciclo de Krebs, formando o primeiro produto, citrato. Olhem aqui no finalzinho, só para que vocês vejam a molécula de citrato. Ela tem 3 grupos carboxilos, ó. COH, COH, COH. Então, por isso, ele é considerado tricarboxílico também. Tem que saber aqui o quê? O nome da enzima, porque ela é uma enzima que é reguladora dessa via metabólica, citrato sintase. A segunda reação é uma reação de isomerização, ele forma o isocitrato, tá? Então, só para que vocês vejam, não cobro muito ela, não. Aqui o citrato, ele sofre uma desidratação, mas ele forma um composto que não é estável. Então, ele sofre novamente uma hidratação, formando o isocitrato. O nome da enzima é cisaconitase. Ok, aí não precisa tanto lembrar. Mas a terceira, sim. Porque o isocitrato, ele forma o alfa-cetoglutarato. E aqui nós temos a outra enzima, que é o ponto de controle do ciclo de Krebs, que é a isocitrato desidrogenase. Então, tem que lembrar dessa enzima. Outra coisa importante, um detalhe na terceira reação, é que nós vamos ter a descarboxilação. Olhem só, liberação de CO2 e formando o NADH também, na terceira reação. A quarta reação, o alfa-cetoglutarato vai formar o succinil-CoA, certo? Lembrar aqui que também nós temos descarboxilação, olhem só, forma CO2, forma NADH, com a enzima também, e a enzima também tem que lembrar, porque é a terceira enzima reguladora do ciclo de Krebs, que é o alfa-cetoglutarato desidrogenase, ok, pessoal? A quinta, o que nós vamos lembrar aqui? Que quando ele passa do succinil-CoA para succinato, ele forma o GTP, que indiretamente ele vai formar o quê? O ATP, na quinta reação. A sexta reação, o succinato forma o fumarato, onde ele faz conexão com o nosso ciclo da ureia. E olhem só aqui embaixo, tá? Aqui eu tenho, ó, produção do FADH2, na sexta reação. A sétima reação, ele segue seu processo, fumarato, amalato. E na oitava reação, dê uma olhadinha aqui onde eu estou apontando com a flechinha. De novo, ele forma o NADH. Se vocês prestarem atenção, assim, no ciclo de Krebs, vocês vão ver que as reações que formam coenzimas, que são o NAD e o FADH2 aqui no caso, são reações que são catalisadas por um grupo de enzimas que são as desidrogenasas. Então, quando aparece desidrogenasa, a gente vai ter a produção de coenzima. Vamos ver? Vamos tirar a prova? Olhem só. Olha só que legal. Na primeira reação, eu tenho uma sintase. Então, se vocês observarem aqui, não tem coenzima, produção de coenzima. Na segunda reação, eu tenho uma conitase. Também não tenho produção de coenzimas. Na terceira, eu tenho uma desidrogenasa. Aí produz o NADH, coenzima. Então, desidrogenasa. Na quarta reação, eu tenho uma desidrogenasa, coenzima, ó, NADH de novo. Na quinta reação, eu tenho uma sintetase, não tem produção de coenzima. Na quarta, olhem só, na sexta, perdão, desidrogenasa aqui de novo, FADH2, tem coenzima. Na sétima, uma hidratase, não tem coenzima. E na oitava, eu tenho amalato desidrogenasa, desidrogenasa, de novo NADH. Tá? Então, são características do nosso ciclo de Krebs na formação de coenzimas. Olha só que legal. Então, como nós já comentamos também, alguns intermediários, metabolitos intermediários do ciclo de Krebs, eles são utilizados como precursores
de outras vias metabólicas, né? Então, nós vimos que o alfa-cetoglutarato, ele é precursor do glutamato através da transaminação, que é um aminoácido. E ele também é um dos precursores das purinas, que nós vamos estudar ainda, nós não estudamos. O succinil-CoA, também, ele vai ser um intermediário, que vai ser um dos precursores do grupo hemo. O grupo hemo, né, a síntese do hemo, o grupo hemo ele é considerado uma porfirina, quimicamente falando. Nós temos, pessoal, 3 grandes porfirinas que são importantes para os seres vivos, que são o hemo, a vitamina B12 e a clorofila. Então, são as principais porfirinas, né, que os seres vivos utilizam, tá? No nosso caso, a vitamina B12 e o hemo. Então, a gente vai ver também o metabolismo do grupo hemo, não se preocupem. O oxalacetato também é um metabolito do ciclo de Krebs, que é utilizado para ser precursor do aspartato. Então, nós vimos isso também na transaminação já nas mitocôndrias, não é? Na síntese de aminoácidos e também na síntese de pirimidinas, que nós vamos estudar ainda. E, de uma certa forma, o oxalacetato, ele contribui para a síntese de glicose em processo de neoglucogênese, isso pode acontecer. E o nosso citrato, que é o primeiro produto do ciclo de Krebs, né, ele é utilizado na lançadeira de citrato, não é, pessoal? Juntamente com o oxalacetato, que nós podemos colocar aí para a biossíntese de ácidos graxos e colesterol. Muito bem, olha só, mais uma vez aqui o nosso ciclo de Krebs, tá? Para vocês se recordarem, liberação de CO2, formação do NADH, do FADH2, tá? Não esqueçam. Aqui, ó, vamos ver aqui, ó, forma o isocitrato forma o alfa-cetoglutarato, formando o succinil-CoA, né, liberando GTP, tá? Formando ATP, formando succinato, formando FADH2, forma o fumarato, sofre uma hidratação, forma o malato ele sofre uma oxidação, formando NADH, formando oxalacetato novamente. Começa todo o ciclo de Krebs aqui, para que vocês possam visualizar um pouquinho, né, como que acontece. Quais são as reações renérales do ciclo de Krebs? Então, ela é considerada uma via anfibólica. Dê uma olhadinha aqui, ó. O nosso alimentador, que é o acetil-CoA, ele tem 2 carbonos, tá? Na primeira reação, ele se une com o oxalacetato, que tem 4 carbonos, ó, 4 mais 2 forma o citrato com 6 carbonos. É uma reação de condensação. A segunda reação, quando ela forma o isocitrato, é uma isomerização. Ele continua com 6 carbonos. Mas o que acontece na terceira e quarta reação do ciclo de Krebs? Acontece uma oxidação descarboxilante. O que quer dizer descarboxilante? Que ele tira CO2, que ele tira carbonos. Então, aqui, ó, de 6 carbonos, tira 1, libera 1, fica com 5 carbonos. Libera outra, ó, descarboxilante, libera 1, fica com 4 carbonos. E aí ele vai conservar esses 4 carbonos até chegar no oxalacetato. Na quinta reação, acontece liberação de energia, ó, com o nosso succinil-CoA, GTP, formando ATP. Aqui, pessoal, do succinato a fumarato, nós temos uma oxidação não descarboxilante. O que quer dizer não descarboxilante? Que ele não vai liberar CO2, mas ele forma o FADH2, certo? Aqui nós vamos ter uma hidratação do fumarato a malato, e do malato oxalacetato, nós temos de novo uma oxidação não descarboxilante, quer dizer que ele vai oxidar, mas não vai liberar CO2, ele forma o NADH. Tá? Então, aqui, ó, considerando que essa via metabólica é anfibólica, reações tanto de catabolismo como de anabolismo, ok? Olha só como que é lindo o nosso ciclo de Krebs, pessoal, ele faz integração com vários outros processos. De onde vem o nosso acetil-CoA? Ah, ele vem da degradação de carboidratos, lipídios e aminoácidos. Ele vem da descarboxilação do piruvato da via glucolítica. Olha que lindo falar assim, né? Ou ele pode vir da beta-oxidação dos nossos ácidos graxos,
ou ele pode vir dos aminoácidos cetogênicos. Qual a relação com a biossíntese do colesterol e dos ácidos graxos? Nós utilizamos o citrato através da lançadeira de citrato, não é, pessoal? O ciclo de Krebs, ele produz NADH, FADH2, que são coenzimas que participam do quê? Da fosforilação oxidativa, da nossa cadeia respiratória e mitocondrial, não é? Onde nós vamos ter síntese neta de ATP. Olha só, o nosso alfa-cetoglutarato participa tanto da oxidação como na síntese de aminoácidos, formando, por exemplo, o glutamato. O succinil-CoA, pessoal, que é um dos precursores das nossas porfirinas, do grupo hemo. O succinil-CoA, pessoal, é interessante também, porque o succinil-CoA vai ser um dos compostos intermediários que ele pode também ser sintetizado por aminoácidos, que vão ser, no caso aqui, a isoleucina, a leucina e a metionina, tá? E também podemos obter o succinil-CoA a partir dessa via metabólica que nós não estudamos, mas eu coloquei aqui, que são os ácidos graxos de cadeia ímpar, né? O fumarato, tá? Ele participa, além do ciclo da ureia, ele ajuda também na oxidação de alguns aminoácidos. O malato no processo de neoglucogênese, e o nosso oxalacetato, no processo de transaminação, formando aspartato. Ele também participa lá na nossa lançadeira de citrato, que nós vimos. Então, o ciclo de Krebs, ele faz várias relações com vários outros processos importantíssimos no nosso organismo. Olha só a importância dessa via metabólica. Olha aqui, pessoal, coloquei para vocês de uma forma mais simplificada também. Então, aqui, ó, nosso alimentador, ó, na terceira e quarta reação, uma descarboxilação libera CO2. Na terceira, na quarta e na oitava reação, com a ação das desidrogenasas, vamos ter NADH. Na quinta reação, indiretamente, nós vamos ter ATP com GTP, e na sexta reação, com a ação também de uma desidrogenasa, vamos ter o nosso FADH2. Lembrem que o acetil-CoA se une com oxalacetato, 2 mais 4, 6 carbonos do citrato. Isomerização, conserva os 6 carbonos no isocitrato. Descarboxilação na terceira e quarta reação, perdendo carbonos. 5, 4. E aí conserva novamente o número de carbonos até chegar no oxalacetato. Olha só que lindo o nosso ciclo de Krebs. Qual é a relação do ciclo de Krebs com as vitaminas? Tem relação? Quais são as vitaminas que se encontram relacionadas com o ciclo de Krebs, pessoal? Vamos ver se vocês lembram. Já falei para vocês aqui. B1, é isso aí, Ricardo. O que mais? Além da B1. B12 nem tanto. A B12 mais Pri é em relação às porfirinas, tá? B3 sim, tá? Deixa eu ver o que vocês falaram. B1 ok. B12 não. B3 ok. Certo, Pri? Tá. B1, B3, B2. Tá. B2 também. Tá faltando mais. B6 é indireto também, tá, Pri? B7 sim, tá? B7 sim. E tá faltando mais uma. A B5, tá? Isso, Elana. Então, gente, as principais vitaminas, B1, vamos na ordem. B1, B2, B3, B5 e B7, tá? Que são aquelas que fazem parte do complexo piruvato desidrogenase, que estão preparando o nosso ciclo de Krebs, né? Então, vamos lá? Bem, aqui ficou faltando a B7, tá? Mas vocês coloquem a B7 também. Então, a B1, a sua tiamina pirufosfato no complexo piruvato desidrogenasa, a nossa vitamina B2, a nossa riboflavina na síntese da
do FAD, a nossa vitamina B3, a nossa niacina, na síntese do NAD, a nossa vitamina B5, o ácido pantotênico, na síntese do quê? Da nossa coenzima A, e a vitamina B7 do nosso ácido lipoico, que faz parte do complexo piruvato desidrogenasa também. Então, lembrem de todas essas vitaminas, né? Então, uma hipovitaminose, imaginem só, uma hipovitaminose. Isso influencia. Olha, por exemplo, ó, eu posso colocar para vocês na prova, né? Um certo indivíduo apresenta hipovitaminose em niacina. Isso poderia comprometer, né, a síntese do quê? Aí coloco lá FAD, coloco, que mais? Coloco NAD, coloco coenzima A, coloco assim. Então, aí vocês teriam que marcar na síntese do NAD. Então, dá para fazer vários tipos de perguntas. Já está até imaginando aqui. Assim, estou com várias ideias na minha cabeça. Professora? Gente, oi, pode falar. A senhora pode repetir de novo o que cada vitamina produz, que eu esqueci de anotar aqui, por favor? Não, posso sim. Então, olhem só. Vitamina B1, tiamina pirofosfato, participa do complexo piruvato desidrogenase. Tá? Vitamina B2, riboflavina, síntese de FAD. Claro que ela tem outras funções, nós estamos falando em relação ao ciclo de Krebs, né? Vitamina B3, niacina, síntese do NAD. A B5, o ácido pantotênico, síntese da coenzima A. E olha que eu posso colocar na prova acetilcoenzima A de propósito, não vai ser coenzima A. E coloque também a vitamina B7, ácido lipoico, no complexo piruvato desidrogenase. Também. Deu? Muito obrigada, professora. De nada. Eu fico empolgada aqui, vocês podem me interromper, tá bom? Gente, saldo da glicólise, nós já vimos via glucolítica, então nós vamos ter quantos ATPs? 2 ATPs, 2 NADs, 2 piruvatos. Saldo do ciclo de Krebs, por cada volta, 3 NADH, 1 FADH2, 1 ATP. E olha só o que eu perguntei aquela vez, ó. Se levamos em consideração que uma molécula de glicose forma 2 ácidos pirúvicos, então nós vamos ter, ó, 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATPs para cada molécula de glicose durante o ciclo de Krebs, certo? Então, é aí que mora o detalhe, é aí que vocês têm que prestar atenção. Achei interessante, né? Vocês sabem que sempre eu trago alguma patologia que esteja relacionada, no caso aqui, ao nosso ciclo de Krebs, ao mau funcionamento do ciclo de Krebs. Devido a alguma deficiência enzimática ou devido a alguma deficiência de algum metabolito do ciclo de Krebs. Então, coloquei essas patologias, que vai ser a debilidade muscular ou amiastenias graves, anemia sideroblástica, a encefalomiopatia mitocondrial, câncer de próstata, intoxicação por vias aéreas, enfermidade V, do fator V de Lenden, que é um quadro de tromboembolismo, né? A fibromialgia e o retraso psicomotor. Pessoal, o que eu quero que vocês associem, né? O que está deficiente que pode gerar essas patologias, tá? Então, é deficiência enzimática? Qual enzima? É deficiência de um metabolito? Qual metabolito, tá? No caso aqui, em relação ao ciclo de Krebs. Eu trouxe algumas características de algumas delas também, dessas patologias. Então, por exemplo, o que vocês vão relacionar? Se tem deficiência de piruvato desidrogenasa, isso poderia ser uma das causas da miastenia, da debilidade muscular. É isso que eu quero que vocês façam. Trouxe para vocês aqui, para que vocês, quem não conhece, quem não sabe o que é a miastenia,
né, o que é, né, mas eu não cobro isso de vocês na prova, então eu trouxe só para que vocês lembrem, saibam, né, então ele é um transtorno que faz com que os nossos músculos, principalmente da face e a nível dos olhos, eles se debilitem, né, se cansem facilmente, e também não somente a nível de olhos, os párpados, mas também ele pode chegar a influenciar também o movimento, esse cansaço, essa falta de energia, vamos dizer assim, a nível de braços, de pernas. As pessoas que têm miastenia grave, elas podem ter uma visão dupla, elas podem ter uma dificuldade na hora de conversar, elas se cansam na hora de respirar também, na hora de engolir, na hora de mastigar. Então, são características da miastenia graves, ok? Então, coloquei para vocês também aqui, depois vocês vão dar uma olhadinha. Uma outra enzima deficiente que eu trouxe para vocês é a conitasa, que é a segunda enzima do ciclo de Krebs. Então, ela poderia também estar relacionada ao câncer de próstata, olhem só. Então, a deficiência da enzima aconitasa dá lugar à oxidação do citrato a isocitrato. Então, poderia, né, ser uma das causas do câncer de próstata. Tá? Então, essa relação que eu quero que vocês façam. E coloquei aqui alguns sinais, alguns sintomas também do câncer de próstata. Então, problemas para urinar, dor, dificuldade na hora de iniciar nessa urina ou deter o fluxo da urina, uma dor na parte baixa das costas, na hora de ejacular também, ou sangue na urina, no sêmen. Então, são sintomas, né, são características do câncer de próstata. Mas para a gente aqui, eu quero que vocês lembrem essa deficiência enzimática. A outra que eu trouxe é o retraso psicomotor, né? Uma das causas também poderia ser a deficiência enzimática da alfa-cetoglutarato desidrogenasa, né? Ficou faltando aí a desidrogenase. A anemia sideroblástica, tá? Que é um tipo de anemia que se caracteriza principalmente por altos níveis de ferro, onde aqui nós vamos ver a deficiência não de uma enzima, mas senão de um metabolito, que é o succinil-CoA. E o succinil-CoA é um dos precursores do nosso hemo. Então, olhem aí a relação. Poderia ser utilizado no tratamento da anemia sideroblástica, pessoal, suplementação em vitamina B6, que é a piridoxina, ou em relação ao ácido fólico também. Tá? Então, façam essa associação com a anemia sideroblástica e a succinil-CoA. Aí eu coloquei aqui o que é também, tá? É um transtorno que afeta a medula óssea, onde ela produz sideroblastos na forma de anéis, em vez de produzir os glóbulos vermelhos. Mas o que caracteriza mesmo? São os níveis elevados de ferro, tá? Dessa patologia. Deixa eu ver. Coloca a Tayane aqui. Uma outra patologia também que pode estar relacionada com o ciclo de Krebs vai ser a encefalomiopatia mitocondrial. Olha só, também por deficiência enzimática. No caso aqui, vai ser a deficiência da succinato desidrogenasa. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Chegar até lá. Aqui, ó, succinato desidrogenasa. Coloquei algumas características também dessa encefalomiopatia. Então, debilidade muscular, uma falta de coordenação, perda auditiva, deficiência de aprendizagem, convulsões, incapacidade de mexer os olhos, tá? Insuficiência cardíaca. Mas o que eu quero que vocês lembrem, né? Qual a relação com o nosso ciclo de Krebs? Aqui, intoxicação das vias respiratórias, levando em consideração o nosso fumarato. Porque o fumarato, ele também, de uma certa forma, ela participa no transporte de oxigênio que os nossos glóbulos rojos fazem. Então, daí ele poderia também estar relacionado a essas intoxicações de vias aéreas. Bom, e aí também vamos ver a nossa fibromialgia, onde uma das causas também poderia ser por deficiência enzimática. No caso da fibromialgia, a deficiência enzimática, pessoal, vai ser da malato desidrogenasa, da última enzima, da oitava reação. A malato desidrogenasa é aquela que vai oxidar o malato a oxalacetato. Então, poderia também ser a causa da fibromialgia. E, por último,
tá? Eu trouxe para vocês, tá? A enfermidade fator V de Lenden, e ela pode ser dada por deficiência de oxalacetato. Ela não é tão comum assim, tá? Mas ela pode acontecer por deficiência do nosso oxalacetato. Ela acontece por mutação genética, que dá lugar a uma trombofilia, né, uma condição de coagulação do sangue, e aumenta o risco daquelas pessoas, né, desenvolverem coágulos de sangue anormais, né, nos vasos sanguíneos, tá? Então, na verdade, ela é uma mutação genética, e uma das causas dela poderia ser por deficiência, sim, do oxalacetato. Então, é isso que eu quero que vocês lembrem, que vocês façam essa associação. Quando eu perguntar assim para vocês, a miastenia graves é deficiência do quê? Da piruvato desidrogenasa. O câncer de próstata, deficiência da aconitasa, né? O fator V de Lenden, deficiência do oxalacetato. A fibromialgia, deficiência do malato desidrogenase. Que mais? Que eu vi aqui com vocês, fumarato. A deficiência do fumarato leva a quê? Intoxicação das vias aéreas. Então, vai ser nesse sentido que eu quero que vocês lembrem, tá bom? Aqui, ó, resumindo de novo, o nosso ciclo de Krebs, o nosso acetil-CoA, vem da degradação de 3 compostos orgânicos, carboidratos, proteínas e lipídios, considerando o principal carboidrato com a nossa glicose, através da via glucolítica, formando 2 moléculas de piruvato, através da descarboxilação do piruvato, com a ajuda da nossa piruvato desidrogenase, formando o acetil-CoA, olha só que legal, ou através da beta-oxidação dos nossos ácidos graxos, ou através do catabolismo das proteínas, levando em consideração aminoácidos cetogênicos, ok? Eu coloquei algumas curiosidades do ciclo de Krebs também para vocês, ó. ¿Sabías que muchos aminoácidos pueden acessar o ciclo de Krebs em diferentes etapas do processo? Sim, tá? Muitos aminoácidos, eles têm livre acesso ao ciclo de Krebs. Por exemplo, o glutamato com alfa-cetoglutarato, o aspartato com oxalacetato, aí nós temos outro, a tirosina e a fenilalanina com fumarato, a isoleucina, a leucina e a metionina com succinil-CoA, então eles têm livre acesso ao ciclo de Krebs, os aminoácidos. ¿Qué pasa durante el reposo y durante el ejercicio físico con las mitocôndrias, levando em consideração o nosso ciclo de Krebs? Pessoal, quando nós estamos fazendo alguma atividade física, né, uma prática de esporte, então o organismo, de uma certa forma, ele reconhece isso como se fosse um estresse, tá? E como ele reconhece isso como um estresse, ele ativa o nosso sistema nervoso autônomo simpático. Olha só que interessante aqui. Então, quando nós estamos treinando, né, isso vai estimular o quê? O nosso sistema nervoso autônomo simpático. Estimulando o sistema nervoso autônomo simpático, nós vamos iniciar a síntese das nossas catecolaminas. Olhem só, através da tirosina isso acontece. Estimulando as catecolaminas, através da tirosina, nós vamos produzir ali noradrenalina, adrenalina, dopamina. E, além disso, nós vamos estimular uma enzima, que é a lipase em espanhol. Estimulando a lipase com a ajuda de um hormônio, não posso esquecer que vai ser quem? O glucagon, né? Lembra que o glucagon ele é estimulado durante a prática de exercícios? Eles ajudam no processo de lipólise. Olha só, de degradação de lipídio. Degradação de qual lipídio? Do triglicérido. Triglicérido que fica ali acumulado, né? Que incomoda a gente, né? Então, mas para isso tem que fazer exercícios. Estimula a degradação do triglicérido. Nós já sabemos que o triglicérido é formado do quê, pessoal? Uma molécula de glicerol unida a 3 moléculas de ácido graxos, através de reações de que tipo? De esterificação. Tudo isso nós já estudamos. Aí nós vamos obter o que dessa degradação? Ácidos graxos. Onde vai esses ácidos graxos? Eles vão se dirigir às células musculares. Para fazer o quê?
Beta-oxidação dos ácidos graxos. Lembrem que uma das formas de obtenção do acetil-CoA vai ser o quê? Beta-oxidação dos ácidos graxos. Olha só que massa. E aí nós vamos ter acetil-CoA, que é o alimentador do ciclo de Krebs. E os nossos ciclos de Krebs, né, vai formar o quê? NAD e FAD. Vão para onde? Cadeia respiratória. Para quê? ATP, para gerar energia. Então, quando nós estamos treinando, além disso, nós vamos ter energia e vamos quebrar triglicéridos. Olha só que legal. E dependendo da intensidade do exercício físico, mesmo o nosso corpo em repouso, ele continua fazendo esse ciclo de Krebs e continua fazendo esse processo de lipólise, pessoal. Olha só que legal. Existem, inclusive, certos tipos de dietas que são baseados no ciclo de Krebs. Eu não sei como que faz, né? Mas existe, tá? Para que vocês possam ver a importância do nosso ciclo de Krebs. Então, vamos relembrar aqui. Etapas da respiração celular. São 3. Glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Tem que ser nessa ordem? Tem que ser nessa ordem, tá? Já vimos glicólise, já vimos o ciclo de Krebs, está faltando a nossa cadeia respiratória. Então, lembrem, a nossa energia, pessoal, é liberada aos poucos, gradativamente, de acordo com o metabolismo de cada um. O que eu vou liberar, aqui eu, Débora, não vai ser a mesma coisa que cada um de vocês, porque isso vai depender... se eu faço exercício, vai depender da nossa alimentação, se eu tenho alguma patologia aqui de base, por exemplo, eu sou hipertensa, né? Então, tudo isso depende, é individual, tá? O que ia acontecer se a energia ela fosse liberada de uma única vez? Não ia acontecer nada, mas simplesmente o nosso corpo ele não ia aproveitar essa energia. Ela se perderia para o meio ambiente, ela se dissiparia essa energia, certo? Deixa eu ver quem quer entrar ainda. O que estava aqui, certo? Aconteceu algum probleminha. Gente, olha só essa imagem, que legal. Já estou quase terminando. Calma, gente. Calma, calma. Aguenta um pouquinho. Olha só. Deixa eu chegar aqui. Nossa, até chegar, bastante coisa. Aqui, ó. Olha só o que acontece. Olhem as 3 etapas da respiração celular. Quem que elas estão esperando? A glicose. De onde vem a nossa glicose? Da alimentação. Prontinha aqui, chegando na célula para ser oxidada, para passar pela via glucolítica, pelo ciclo de Krebs, até chegar à cadeia de transporte de elétrons. Olha só que legal, pessoal, essa imagem. Então, recordando a nossa via glucolítica, né? É uma via de oxidação, de quebra da glicose, são 10 reações enzimáticas, onde forma no final 2 moléculas de piruvato, 2 ATPs, 2 NADH, ok? Então, recapitulando aqui, tá tudo aqui. Ciclo de Krebs, acabamos de ver, né? Então, essas moléculas de ácido pirúvico em condições aeróbicas, né? O que vão acontecer com elas? Elas vão ser descarboxiladas também. Por quem? Pelo complexo piruvato desidrogenasa, para formar o quê? Acetil-CoA, isso tudo lá na nossa mitocôndria, na matriz mitocondrial. Lembrem que a glicólise acontece no citosol, isso aqui já, o ciclo de Krebs na matriz mitocondrial. O que acontece lá na matriz mitocondrial? Acontece vários processos químicos, descarboxilação, acontece condensação, hidratação, fosforilação, por isso o ciclo de Krebs é uma via anfibólica, porque tem reações tanto catabólicas como anabólicas também. Aqui só quero que vocês lembrem, aqui olhem só no finalzinho, o que ele diz? Para o ciclo de Krebs, há gasto de água. Né? Ele forma água, mas ele gasta também água. Porém, o que ele gasta de água, ele vai ser recuperado na cadeia respiratória mitocondrial, porque o NADH, ele vai doar esses hidrogênios para os oxigênios, né? Formando novamente moléculas de água, ok? Muito bem. E aqui, gente, olhem só.
Obter a respiração anaeróbica, para obter energia, nós vamos fazer por fermentação, que pode ser fermentação lática, fermentação alcoólica, tá? Isso nós já estudamos. Na respiração aeróbica, nós vamos ter as 3 etapas da respiração celular: a via glucolítica, o ciclo de Krebs e a cadeia de transporte de elétrons. Glucolítica, 2 ATPs. Ciclo de Krebs, 2 ATPs por cada glicose. E a cadeia de transporte de elétrons, nós não vimos ainda, mas eu já coloquei aqui, 34 ATPs, tá? Muito bem. E como fazendo já uma introdução à cadeia respiratória, a cadeia respiratória ela ocorre onde? Na crista mitocondrial. Com a ajuda do NADH e do FADH2, que vem lá do ciclo de Krebs, e com a presença de citocromos, o que vai acontecer? Vai acontecer o transporte de elétrons desses hidrogênios por essa cadeia respiratória, onde acontece a síntese de ATPs, né? Então, no final, todo esse processo de respiração aeróbica, ela pode ser equacionada através dessa equação aqui, ó. Olhem só, C6H12O6, que vai ser a nossa glicose, mais 6O2, aqui é 6CO2, tá? 6CO2, 6 moléculas de água e 38 ATPs. Existem algumas literaturas que já têm, que não trazem mais 38 ATP, que trazem no final 36 ATPs, porque tem um gasto de ATP aí, que nós vamos ver na próxima aula também, ok? Gente, e aqui, olhem só, resumindo, na via glucolítica, vamos ter a nossa glicose oxidada, forma piruvato, vamos obter ATPs, vamos obter NADH, né, os piruvatos irão para a matriz mitocondrial, para serem, através da piruvato desidrogenasa, transformada em acetil-CoA, iniciar o ciclo de Krebs, onde nós vamos ter a formação de coenzimas de NADH, faltou aqui o FADH2, que também tem, CO2 também no ciclo de Krebs, e 1 ATP apenas por cada ciclo de Krebs, por cada glicose 2. Agora, o que acontece na cadeia respiratória, na cadeia de transporte de elétrons? Ela vai receber o NADH, o FADH2, vai transformar, vai sintetizar em ATPs, vai formar água, porque ela vai ser compensada também na cadeia de transporte de elétrons, né? E dessa maneira, nós vamos ter as nossas 3 etapas, tá? Glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, que fazem parte da nossa respiração celular. Pessoal, é esse o nosso conteúdo de hoje. Olhem só os exercícios para vocês, com muito amor e carinho, lógico que tem, né? Para vocês fazerem durante a semana. E é um recadinho para vocês, tá bom? Então, aprendam direitinho, aprendam, entendam, compreendam o nosso ciclo de Krebs. Tá, pessoal? Gente, espero que vocês tenham gostado da aula. Não saiam ainda, por favor. O que vocês acharam do ciclo de Krebs? Gostaram? Graças, Pri. Gente, o ciclo de Krebs é tudo. Muita informação, muito, muito. Não é um terror, Daiane. O ciclo de Krebs não é um terror, o ciclo de Krebs é um amor, gente. Ai, ai. Deixa eu colocar aqui. O pessoal de Cidade Leste vai me mandar separado, tá? Só um pouquinho. Gente, é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Ah, sim, é uma matéria gostosa de estudar. Bioquímica é ótima, sou suspeita para falar, tá?
Pois é, ciclo de Krebs é tudo de bom, gente. Ciclo de Krebs não é o terror, é um amor, pensem nisso. Gente, bom almoço para vocês, obrigado pela companhia de vocês também, tá? Obrigado, pessoal de Cidade Leste, pessoal de Pedro Juan, até a próxima. Amém, Elana, igualmente. Ah, sim, eu tenho que passar isso para vocês. Graças, Clever. Graças. Tchau, Luana. Até a próxima. Tchau, Aureliana.